Amém? Amém. Muito susto, por um instante eu pensei que eles iam ir embora. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias. Hoje Jeremias vai falar com a gente. Jeremias 17, versículo 5, versículo 8. Aliás, desculpa, Jeremias 17, versículo 5 ao 8. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Pois como o junípero do deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, e em terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Amém? Amém, queridos? Quero compartilhar um pouquinho hoje essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não desista nunca. O que eu disse? Olha para alguém aí e diga isso para ele: não desista nunca. Quem aqui, hoje o culto é só para aqueles que um dia pensaram em desistir. Se você nunca pensou em desistir de algo, hoje essa palavra não é para você. Mas se em algum momento da tua vida você olhou e falou assim: eu vou desistir de comprar, eu vou desistir de casar, eu vou desistir de trabalhar, não sei, tantas coisas. Deus aqui, querido, é muito interessante que Deus, Ele faz uma comparação entre os que confiam no homem, na força do seu braço, e aqueles que confiam no Senhor. Ou seja, quem confia no braço da carne, a palavra do Senhor vai dizer, chama essa pessoa de amaldiçoada. É maldito o homem que confia no seu braço, na sua força, no seu entendimento, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam, aqueles que esperam, o Senhor chama eles de abençoado. E eu creio que tem gente abençoada aqui nessa noite. Tem alguém abençoado aqui nessa noite, querido? É tão interessante que a Bíblia vai dizer que aqueles que confiam na sua própria força, que ela é o quê? Limitada. O que nós precisamos entender, querido, é que nós somos limitados. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para você e você perceber que existem momentos que a gente perde as nossas forças. Por quê? Nós confiamos em nós. Nós confiamos no nosso conhecimento. Nós confiamos na nossa capacidade. E todas as vezes que você confiar em você, que você, não, eu vou fazer porque eu conheço, porque eu sei, porque eu já fiz, e em situações você pode ter certeza que vai dar ruim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você dependa dEle. Deus quer que você se volte para Ele. A Bíblia diz muito claro que o indivíduo que confia em sua própria força, que é limitada, viverá na escassez e não participará da prosperidade daquilo que Deus tem. O que eu preciso entender é que Deus tem o melhor para mim. A Bíblia vai dizer que Deus tem planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Então Deus tem o melhor para mim. Você pode dizer isso bem forte? Deus tem o melhor para mim. Nossa, eu sei disso. A gente sabe que sabe. O problema é que a gente acha, pensa que nós podemos resolver tudo. Sim ou não? Fala a verdade, pessoal. Tem hora que você pensa, não, eu vou resolver. E quando a gente quer resolver, meu irmão, aí o negócio dá ruim. Aí o negócio não fica legal.
O Senhor, ele faz uma comparação muito interessante, que ele chama aqui uma árvore de junípero do deserto. Por que Deus, ele vai comparar a pessoa que confia nela? Olha que interessante. Vamos voltar no texto, coloca para mim lá de novo. Assim diz o Senhor, o versículo 6. Versículo 6, Vini. Olha, porque ele será, aqui tem um outro nome, né? Porque ele será como a tamargueira. Aqui a minha tradução chama junípero do deserto. E não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem que vai ver isso aqui? Aqueles que confiam no seu braço. Aqueles que acreditam que Ele pode fazer, que Ele vai resolver, que Ele fazendo tudo vai dar certo. Entenda isso. Mas por quê? Eu fui pesquisar por que o Senhor aqui, porque Deus, ele, na sua onisciência, querido, Ele sempre pega algo assim, para a gente entender muito fácil. Então lá em Israel tem essa planta, tem essa árvore, e eu fui pesquisar por que Deus estava comparando a pessoa que confia no braço dela com essa planta. Não é por acaso. Essa planta, as raízes dela são atrofiadas, ou seja, são para dentro. E o que faz uma árvore crescer, ficar forte, é que as raízes dela se estendem. É tão interessante, querido, que a raiz, ela vai procurando o quê? Umidade. Ela vai procurando onde tem água, como se ela tivesse um sensor na ponta da raiz, e ela vai se esticando até onde ela encontra água. O junípero do deserto, ele é a raiz atrofiada, então ela não consegue crescer, ela não consegue ir até onde tem água. Então, justamente o Senhor está dizendo assim: aquele que confia na sua própria força é dessa maneira, porque ele não tem perspectiva, ele não consegue olhar e dizer: com o Senhor vai dar certo, com o Senhor eu vou conseguir, com o Senhor eu vou mais além, com o Senhor eu vou prosperar, com o Senhor eu vou avançar. Eu estou ouvindo amém, mas acho que você está entendendo isso daí. Aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, são fontes inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor, olha o que você conhece, Salmo 125, coloca para nós aí, por favor, Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O texto vai dizer: assim como o Senhor está, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está no meio do seu povo. Deus está com você, Deus está por você. Assim como os montes estão ali protegendo Sião, Deus está te protegendo. Você pode dar uma glória a Deus aí, você pode dizer amém, você pode aplaudir ao nome do Senhor. O grande segredo da vida de um homem, eu dizia hoje, nós estamos fazendo uma visita, e eu dizia lá para nossa irmã, eu dizia: querida, o que faz diferença nas nossas vidas são as convicções que nós temos. Eu acredito que o Senhor está comigo. Não é, meu irmão, não é arrogância. Eu preciso entender, o salmista Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem ver passos, guia-me mansidamente as águas tranquilas, por amor do seu nome, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor, meu irmão, não é arrogância. Eu preciso saber o Deus que eu sirvo, eu preciso saber quem eu sou e ter a convicção que Deus está comigo. Se você tiver certeza que o Senhor está com você, vai dar tudo certo, vai acontecer. Pode ter dificuldade, pode levantar crise, mas Deus vai te dar vitória no final, em nome de Jesus. A diferença é essa, queridos. Não é que nós não vamos ter medo, não é que somos imbatíveis, não. Com Deus somos imbatíveis, com Deus somos invencíveis. Com Deus Ele nos dá vitória em todas as coisas. Eu preciso entender isso. Quem é que está comigo? Em quem está a minha confiança? Porque no dia da dificuldade eu não vou ter medo. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele recebe uma notícia: olha, estão vindo 4 reinos guerrear contra você, estão vindo 4 nações guerrear contra você. A Bíblia vai dizer muito claro que Josafá teve medo, e Josafá temeu. Querido,
ter medo é normal. Ter medo faz parte. A diferença é que mesmo com medo, eu vou. É que mesmo com medo, eu acredito que o Senhor está comigo. É que mesmo com medo, eu acredito que o Senhor Ele vai me dar vitória. Você consegue entender isso, meu irmão? Essa é a questão. Eu consigo olhar para o Senhor e saber que mesmo que eu esteja com uma dificuldade financeira, Ele vai estar comigo. Eu serei frutífero. A Bíblia diz que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer vai dar certo, vai prosperar. Perceba, meu irmão, que não é uma promessa de um homem. Quando o texto vai dizendo, vai para nós o versículo 5, por favor. Olha como começa o versículo 5. Cadê ele? Ele não está lá em cima. Muito bom. Versículo 5, acompanha comigo aí, olha. Como que começa o versículo 5 na sua Bíblia? Alguém, por favor? Vamos lá. Tem crente aqui com a Bíblia na mão? 17:5, coloca aí para nós ver. Olha como começa o versículo 5. Como que começa? Sua Bíblia, por favor, irmão. Sua Bíblia. Como começa aí, pessoal? Versículo 5, como começa? Ali está dizendo, o Senhor Deus disse, mas a sua Bíblia está dizendo assim, ó, assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Senhor. É uma promessa. Deus está liberando uma palavra sobre as nossas vidas hoje aqui, ó. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que espera no Senhor, bem-aventurado aquele que sabe do Senhor, cuida dele. Meu irmão, se você confia na sua força, se você confia em si, se você confia nas suas condições, no seu salário. Eu tive algumas experiências. Nós estávamos na nossa primeira igreja e nós trabalhávamos ali, fazíamos, e toda vez que eu ia fazer algo, era tão interessante, querido. Toda vez que eu ia fazer algo, eu fazia pensando assim: nós vamos fazer, e se não der certo, eu pago. Sabe o que Deus fazia? Deus cortava o meu rendimento. Aí eu falava assim, não está entendendo? Porque justamente agora que a gente precisa, Deus cortou. Sabe por quê? Ele está falando assim, não é você que faz, Alexandre, sou eu que faço. Aleluia! Alguém consegue entender isso aqui, querido? Porque é muito fácil. A gente tem uma conta corrente lá e tem 100 mil reais, 1 milhão. Aí você fala, eu vou fazer. É fácil. Porque você está confiando no quê? Na sua conta bancária. Você está confiando nas suas condições. Você está confiando nas suas posses, no seu salário, no seu investimento, ao invés de confiar em quem? Deus. Quem vai suprir? Deus. Quem vai cuidar? Deus. Quem vai providenciar? É Deus. Quem vai honrar? É Deus. Você jamais, querido, vai experimentar uma prosperidade que Deus planejou para você, se você acreditar na sua força, se você acreditar nas suas condições. Quando nós fomos alugar o espaço que nós estávamos lá no Itaí, era tão interessante porque onde nós estávamos primeiro, nós não pagávamos aluguel. O terreno lá era próprio. E aí, não tinha dificuldade. Tem aluguel, água e luz, suave, dá para resolver, muito fácil. Só que quando nós fomos para o outro imóvel, não, era alugado. E o que entrava na igreja era metade do que nós íamos pagar de aluguel. E aí? Você vai? Você está num lugar confortável. Aqui você não paga aluguel, você não tem dor de cabeça. Aí você está indo para um lugar que, além de você ter que pagar aluguel,
é o dobro daquilo que você tem de entrada. Quem iria aqui? Ninguém levantou a mão. Querido, essa é a diferença. Se eu for olhar, não, eu só vou fazer, ao invés de ter aquela frase assim, né? Eu só coloco aonde meu pé alcança, não é isso? Só que em Deus que é diferente. Quando Deus ele coloca algo no teu coração, entenda uma coisa. Se Deus, eu falava aqui domingo passado, se Deus colocou algo no teu coração, fica tranquilo, porque Ele mesmo vai se incumbir que aconteça na tua vida. Você consegue entender isso? Se Deus colocou no teu coração, não tenha medo. O mesmo Deus que deu um sonho para você é o Deus que vai fazer com que esse sonho aconteça em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. A grande questão, querido, que a pessoa que ela confia em si, nunca ela vai experimentar as promessas de Deus. As pessoas que confiam em si, nunca elas vão experimentar essa provisão sobrenatural, essa provisão extraordinária. Meu irmão, quando você está passando por alguma situação difícil, dificuldade financeira, você confia em quem? Vou perguntar de novo para você. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, em quem você confia? Deus. Hã? Deus. É Deus? Quem respondeu Deus? Amém. É Deus? Então, se você confia em Deus, por que você está ansioso? Se você confia em Deus, por que você está inquieto? Foi difícil agora. É tão fácil falar assim, eu confio em Deus. Tá bom, mas por que você está desesperado? Por que você está inquieto? Por que você não está conseguindo dormir? Alô? Tem alguém me ouvindo aqui? Não. Em quem você confia, querido? Porque muitas vezes a gente já faz aquela programação. Se não der certo aqui, eu faço isso. Se não der certo aqui, eu falo com fulano. Ou a gente já faz aquele pensamento. Vamos falar? Não é? A gente começa a fazer aquela relaçãozinha assim. Quem poderá me ajudar? Sim ou não, pessoal? Sim. Aí, ó, fulano, né? E aí, quando fulano não conseguiu, ciclano resolveu, aí o que você faz agora? Só me resta? A gente não entende isso. Está tudo errado. O primeiro que vai resolver o seu problema é Deus. O primeiro da sua lista é Deus. Essa é a questão. A gente deixa Deus no último. Aí aquela frase assim, agora só me resta orar. Está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Tem alguém me entendendo aqui, querido? Amém. Você consegue compreender isso? Sabe, a gente fica buscando soluções em pessoas, em homens, ao invés de primeiro buscarmos nas promessas de Deus. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, ei, não desista, fica firme, confia em Deus, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Você não veio aqui hoje por acaso, meu irmão. Como que você reage quando está passando por um problema financeiro? Como que você fica preocupado, temeroso, buscando recursos naturais, buscando empréstimos aqui, empréstimos ali, fala com amigo, fala... Como é que você fica? Qual é a tua fonte de confiança? Deus nos trouxe aqui hoje para dizer, dependa de mim. Dependa somente de mim. Sabe que há uns meses atrás eu compartilhei aqui uma dificuldade, uma guerra, Senhor, como pagar o aluguel e aquela coisa, e quando eu pagava um, meu Deus, e o outro, como é que vai ser? A questão, meu irmão, quando você antecipa essa angústia, é muito claro que você não confia em Deus.
confiando no que você vê, no que você tem. E eu estava aqui, vocês talvez vão lembrar, e veio o pessoal do Giovanni Si, aquele rapaz alto, e eu estava ali tocando, e no final ele foi até lá e falou assim: ei, antes de você fazer qualquer coisa, não se esqueça, Deus manda te dizer, Ele é o dono da prata e do ouro. Aleluia, aleluia. Obrigado. Aí eu estava aqui conversando com o irmão, até passando com alguns irmãos, estava conversando com a pastora, e a Débora mandou uma mensagem para mim, o pastor estava montando uma igreja, e aí falou: apóstolo, você pode ajudar? Eu falei: você tem algumas coisas que a gente pode abençoar assim, com algumas cadeiras, e aí eu decidi, falei: vamos abençoar. Resumindo, eles vieram aqui, e quando eles vieram aqui para ver o que tinha, de pegar as cadeiras, ela falou assim: apóstolo, Deus manda te dizer, não vai faltar nada. Aleluia, aleluia. Você consegue entender? Se Deus está falando, eu sou o dono da prata e do ouro. Se Deus está falando, não vai faltar nada. Se eu fico, ai agora, meu Deus, ai Senhor, o que eu vou fazer? E agora? Entenda uma coisa: a nossa inquietação prova que nós não confiamos em Deus. A tua inquietação, meu irmão, ela prova que você não confia em Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem tem cuidado? Deus. O texto está dizendo que Ele tem cuidado. Não é que Ele vai cuidar. Lance em Deus porque Ele vai cuidar. Não. Deus tem cuidado de você. Vou falar de novo aqui para você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem mandado para você. Meu irmão, tem vezes que chega na hora certa ali. Não é assim, Cris? Eu preciso de 11 mil. Peraí, eu vou resolver isso aqui para você. 11 mil. Gente, que negócio é esse? No dia, sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, querido. Você consegue compreender isso? A grande questão é: em quem você confia? Aonde está a tua confiança? Aonde está, meu irmão, a tua confiança? Assim como o Senhor, Ele supriu o povo dele, ali os israelitas, querido, durante 40 anos, meu Deus do céu. Irmão, não foram 40 horas, não foram 40 dias, não foram 40 meses. Deus cuidou do seu povo por 40 anos. A Bíblia diz que o calçado crescia de acordo com o pé crescia. A roupa, meu irmão, no corpo crescia de acordo com o corpo crescia. O Senhor mandava carne, mandava pão, mandava água. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Você entender isso no nosso dia a dia. Moisés, olha o que diz aí, ó. Pega comigo, coloca para nós aí, Deuteronômio 8, versículo 3. E humilhou vocês, os deixou passar fome. Depois sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que o quê? Para mostrar o quê, meu irmão? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que nós vivemos da palavra de Deus. O que Deus diz ao nosso respeito, é isso que vai acontecer. Se Ele está dizendo, meu irmão, confia. Se Ele está dizendo que você vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de água, irmão, você vai ser. Você consegue compreender isso? No momento, igreja, das nossas lutas, dificuldades, crises, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, nas promessas dEle. Pare de olhar aquilo que você tem.
Eu preciso entender, querido, que aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganho, não vai suprir as minhas necessidades. Eu falava hoje para a Larissa, falei, Larissa, filha, nós fomos 6 vezes para Israel. Não foi porque nós tínhamos, Deus nos levou. Deus nos levou até aquele lugar. Você consegue entender isso? Quem cuida de você é Deus. Eu vou falar de novo para você aqui, olha. Quem cuida de você é Deus. Ao invés de confiar, sabe, nos nossos recursos, nos nossos conhecimentos, no nosso entendimento, o Senhor Ele quer que nós, querido, vamos agir de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas promessas. Se Deus está dizendo confie em mim, se Deus está dizendo espere em mim, se Deus está dizendo descanse em mim, meu irmão, faça isso hoje aqui em nome de Jesus. Amém ou amém? Você consegue entender isso? Eu preciso crer e depender totalmente. Coloca para nós Filipenses 4, versículo 19. Coloca para nós aí. Filipenses 4, 19. Você deve conhecer esse texto, mas eu quero ler com você. Filipenses 4, 19. Alguém pode ler aí? Aleluia, glória a Deus. Vamos dizer isso aqui assim: meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir algumas. Ele vai suprir aquelas que foi interessante para ele. Não, a Bíblia está dizendo: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Qual que é a diferença, igreja? É quando eu acredito, é quando eu dou posse. A confiança e a dependência de Deus são segredos. São o quê? Segredos. Você quer um segredo para você ter vitória? Confie e dependa totalmente de Deus. Amém. É um segredo aqui para o nosso sucesso, para a nossa conquista, para a nossa prosperidade, mesmo em tempo de escassez. A palavra de Deus nos mostra, meu irmão, que nós vamos aprender a depender, a confiar, esperar totalmente, deixar o medo de lado, deixar a inquietação de lado. Eu sei, você apóstolo está falando que você não sabe, irmão, eu sei. Eu sei que tem dia que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. É a única saída, igreja, é dizer: Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Eu espero em Ti. Davi, ele confiou. Ele diz: espera com paciência no Senhor. Não é assim? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Gideão confiou no Senhor, Josafá, Moisés, Esther, Samar, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eu, você, nós precisamos hoje sair daqui dizendo: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu acredito que Ele vai fazer, eu acredito que Ele vai me dar vitória. Você consegue entender isso? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes do céu. Você precisa entender isso hoje, colocar no coração, para sair daqui inabalável. Glória. Eu e você, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu e você, querido, somos, entenda isso. Eu preciso entender o seguinte: as suas raízes, para onde elas estão? O junípero, o grande problema do junípero é que ele tem as raízes atrofiadas. Eu falava com um jovem agora, eu disse: querido, não tem como. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos cada dia mais nos voltar para o Senhor. Não tem como, querido. Eu preciso entender que a minha fonte de vida é o Senhor.
Eu preciso entender que a minha fonte de força é o Senhor. Não adianta, irmão, às vezes a gente não entende porque a gente está. Eu não sei porque que eu estou fraco. Eu não sei porque. Eu sei. A gente acha que a gente sabe que a gente vai lá e a gente faz, e a gente resolve, e a gente dá conta. Ei, aquieta hoje o teu coração, aquieta hoje a tua alma, vai buscar o Senhor. Eu não tenho tempo para orar. Pronto, meu irmão, o teu grande problema está aí. Acorda, separa 10 minutos, 15 minutos, busca o Senhor, entrega o seu dia. Diga para ele: Senhor, eu estou entregando o meu dia. Quando você for dormir, separa 10, 15 minutos. Senhor, obrigado por esse dia. Irmãos, oração é o segredo da nossa vitória. Você consegue entender isso? A Larissa estava inquieta: pai, eu não sei, eu estou querendo fazer algumas coisas, mas não está dando certo. Eu falei assim: vai orar. Ela disse: lá vem você, né, pai? Eu falei assim: querido, não tem outro caminho. É o caminho que eu conheço, igreja. O caminho da oração. Porque se Deus não puder fazer, ninguém vai fazer. Se Deus não puder resolver, ninguém vai resolver. Entenda, meu irmão, as suas raízes. Sem ter raiz, não tem como estender para o ribeiro. Sem ter raiz, sem ter aliança, sem ter compromisso, sem ter fidelidade, não adianta, queridos. Eu preciso gerar raiz. Eu preciso ter compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a casa do Senhor, compromisso com a palavra de Deus, fidelidade. Não importa o que aconteça, seja fiel. Não importa o que aconteça, permaneça fiel. Não deixa, meu irmão, que nada tire, roube a tua fidelidade, a tua confiança no Senhor. Deus tem um destino para você. Enquanto não conhecemos o nosso destino, a gente vive sem propósito. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Deus tem algo poderoso para fazer na sua casa. Deus tem algo poderoso para fazer em você. Mas entende, quando eu não sei disso, irmão, eu fico andando, sabe, perdido, sem propósito. Você consegue entender isso? O Salmo 1, ele diz muito claro: feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e ele medita na lei do Senhor dia e noite. A Bíblia vai dizer: então ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Não vai ter tempo de sequidão, querido. A gente não entende porque eu não sei que eu estou vazio, eu não sei que eu estou sem força, eu não sei porque eu estou sem fé. Eu sei, porque a gente está como Junípero, querido, sabe? As nossas raízes não estenderam. Mas quando você permite, sabe, estender a sua raiz, meu irmão, pode estar o sol que tiver, a tua raiz está mergulhada nas águas do Espírito de Deus. Aleluia. Pode estar seca que tiver por cima, as suas raízes estão sendo alimentadas pelo Espírito de Deus. Bom, está todo mundo olhando e dizendo: não estou entendendo, está uma crise, está uma dificuldade, tem um monte de problema, mas a nossa raiz está no Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? A questão é, meu irmão, quantas pessoas, você sabe o que eu vou falar com você hoje? Quantas pessoas eu já conversei e a pessoa diz assim: apóstolo, eu nem sou dizimista e Deus me abençoou. Bom, deixa o diabo te mandar. Essa Bíblia está dizendo, é a Bíblia que diz: entrega e faça prova. É a Bíblia que está dizendo: entrega e faça prova. Eu vereis a diferença daquele que serve e que não serve. A Bíblia está dizendo. Então o inimigo, ele nos engana. Ele nos engana. Eu nem oferta, eu nem dizimo, eu nem sou tão fiel assim. E Deus me abençoe. Irmão, para com isso.
Não deixe o diabo te enganar. Deus tem tanto para fazer, Deus tem tanto para te dar, Deus tem tanto para te abençoar. Só que o inimigo ele vai nos roubando, ele vai minando, sabe? Não preciso ir para a igreja. Para que ir para a igreja? Para que ficar enfiado numa igreja? Não, meu irmão, não é enfiado, não. Eu estou aqui para adorar um Deus vivo, eu estou aqui para adorar um Deus poderoso, eu estou aqui porque eu amo a Ele. Se você quer isso, Davi ele disse: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Igreja, são segredos que mudam as nossas vidas. Já falei para vocês, entendeu? Eu estou muito angustiado, tantas coisas acontecendo. Eu venho para cá, eu fecho aquela porta, eu coloco o louvor aqui, eu começo a me derramar diante do Senhor. Então, Senhor, é aqui que o Senhor me fortalece, é aqui que o Senhor me renova. Se você quer isso, quando você aprender, escuta aqui, meu irmão, quando você aprender a confiar plenamente no Senhor e entender que não é só de pão, diga assim, não é só de pão, mas é da palavra. Não é só de pão. Porque nós somos muito materialistas, desculpa, nós somos muito materialistas. Daí chega lá e a despensa está vazia, ele entra no desespero. Estou em pecado, Deus não me ama, Deus não me vê, não tem nada a ver. Quantos homens de Deus que você vê lá que passaram, sabe, momentos terríveis, o próprio Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, e o diabo diz: se você é filho, faz isso, e ele diz: nem só de pão. Ei, o que vai governar a tua vida não é o pão, é a palavra de Deus que está sobre você. Você pode ver isso. Toda palavra que vem de Deus, nada mais vai te fazer desanimar a partir de hoje, nada mais vai te paralisar a partir de hoje, nada mais vai fazer você desistir a partir de hoje. Alguém consegue entender isso aqui, meu irmão? Independente do que esteja acontecendo, independente da crise, independente do problema, qualquer coisa, você vai dizer: eu confio no Senhor. Imagina como Jó. Alguns até dizem, queridos, que ele nem existiu, porque, meu irmão, o que aquele camarada passou, o ser humano não consegue, não tem como. Escuta aqui, queridos, imagina você estar na sua casa, aí você recebe a notícia: olha, veio um vento, derrubou a casa, matou os seus filhos, não sobrou ninguém, só eu cheguei aqui para te contar a história. Olha, veio uma praga e matou os seus animais, perdeu tudo. E ele levanta a voz e diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Eu sei, Senhor, tu pode. Você consegue entender isso, igreja? Irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro, você dizendo assim: o Senhor está me guardando, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me protegendo. Como é que está o seu coração? Você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu não ouvi amém, vamos de novo. Você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Mesmo no tempo de sequidão, as suas coisas vão estar verdes, em nome de Jesus. Estenda hoje a tua raiz. Estenda hoje e fala: Senhor, eu quero fazer hoje uma aliança contigo. Eu quero fazer um compromisso, Senhor, e eu vou ser fiel. Eu declaro hoje fidelidade, Senhor. Nada vai me impedir de crer e ter certeza que o Senhor já me deu a vitória. Amém? Eu quero que você fique sobre os seus pés. Eu quero orar com você.